A nossa saudação a todos vocês que nos assistem nesse momento, quando queremos mais uma vez dar continuidade aos estudos no Evangelho de Marcos. E hoje nós temos o final do capítulo 8, um texto muito importante, uma advertência, orientação, ensino para a nossa vida. Marcos 8, 34 a 38, onde Jesus nos fala sobre a responsabilidade de carregarmos a nossa cruz. Que Deus Espírito Santo abençoe a sua palavra em todos nós. Quero lembrar ainda que no final do estudo da semana passada, o último estudo, nós vimos que Jesus falou claramente aos seus discípulos, logo depois que Pedro confessou que eles acreditavam que Jesus era o Messias vindo de Deus. Então, claramente, Jesus falou pela primeira vez da necessidade da sua morte e da ressurreição. E como o Pedro tinha recriminado Jesus sobre isso, e Jesus tinha dito assim, que o Pedro não cogitava das coisas de Deus, mas sim dos homens. Jesus tinha identificado uma tentação satânica nessa palavra de Pedro, a partir do fato de Jesus ter dito claramente que ele tinha que morrer e ressuscitar. É a única forma de conseguir perdão dos pecados e vida eterna para a humanidade. Pois bem, logo depois disso, Jesus adverte os discípulos de que a vida cristã não é fácil. Quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz. E é disso que fala o nosso texto de hoje, e eu proponho até o tema: o discípulo de Cristo carrega a sua própria cruz. O texto não é muito comprido, ele é condensado, mas muito proveitoso, muito profundo, né? Eu me permito ler inicialmente todo o texto, os versículos 34 a 38 de Marcos 8, leio na nova versão, na linguagem de hoje. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, ou seja, a vida eterna? Pois não há nada que poderá pagar para ter essa vida de volta. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui essa palavra sagrada, linda, maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns comentários agora do próprio texto. Jesus agora aplica ou fala das implicações aos seguidores, os que querem de fato segui-lo como Messias. Assim como ele voluntariamente se submeteu à vontade de Deus Pai, mesmo quando isso era doloroso, assim os discípulos deveriam se submeter à vontade do Pai, se submeter a Cristo. Jesus nos faz o favor de ser muito claro, ele não nos engana. Ele fala muitas vezes da vantagem de ser seu seguidor, afinal aí nós temos paz de espírito e nada mais e nada menos do que a própria salvação eterna, mas que aqui no mundo fica claro que nós passamos por aflições. Santo Agostinho, no IV século, ele falou certa vez: a primeira ruína do homem é o amor por si mesmo. Prefira esta vontade de Deus. Aprenda a amar sempre a si mesmo
não amando a si mesmo. Quer dizer, não sendo egoísta, não sendo vaidoso, mas uma pessoa não egoísta, não avarenta, uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece as suas falhas, suas fraquezas, seus pecados, pessoa que se arrepende dos mesmos e se volta para a cruz de Cristo Jesus, encontrando perdão, vida e salvação, consolo só nessa cruz. Então é interessante essa frase de Agostinho: aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo, né? Não sendo egoísta e vaidoso. Jesus diz claramente: tome a sua cruz. Ele tomou a sua cruz e morreu na cruz por toda a humanidade. A nossa cruz é o preço que nós pagamos pelo fato de sermos seguidores de Jesus. Aceitamos as cargas de sermos seguidores, imitadores de Cristo. E novamente eu quero ler uma observação de Agostinho, que suporte qualquer dificuldade que possa ter, e então me siga, pois quando começar a me seguir, em conformidade com a minha vida e preceitos, haverá muitos que o contestarão, inclusive entre os que se dizem ser seus companheiros. Ora, na igreja também há falsos cristãos, há hipócritas, há pessoas que julgam e condenam os próprios irmãos, quando esses irmãos de sã consciência, com humildade, querem realmente seguir a Cristo. São então pessoas que não servem a Cristo, ou seja, a perseguição ela pode começar dentro da própria igreja. Lembramos que Cristo também diz que a perseguição pode acontecer dentro de casa, os inimigos podem estar dentro de casa e, por extensão, então, obviamente, é um mundo que também odeia os filhos de Deus, os seguidores de Cristo. Continua dizendo Agostinho: seguir a Cristo é inverter os valores do mundo. Para salvar a vida, temos que estar prontos a abandoná-la, diz Jesus no texto. Isso parece contraditório. Para salvar a vida é o desapego, tem que estar pronto a abandoná-la. Correr atrás do mundo é, na verdade, perder a vida eterna. Grande e belo é o mundo, mas maior e mais belo é aquele que fez o mundo. Então nós vamos adorar, eu diria, adorar a criatura ou o Criador? Adorar a criação ou o Criador? Essa é que é a opção. Irmãos, o mundo está cheio de teólogos ou intérpretes das Escrituras, de pregadores da teologia da glória, os que querem apresentar a glória de Deus antes da cruz. Mas isso não funciona. Uma vez escutei um velho pastor presbiteriano dizer o seguinte: dificilmente ou quase nunca você verá um pregador da glória ou da teologia da prosperidade, aquele que oferece mundos e fundos, bem-estar aqui neste mundo, nas coisas desse mundo. Dificilmente você encontrará um tal pregador pregando sobre esse texto de Jesus, quando ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. A natureza humana não gosta disso. Isso é a chamada teologia da glória. O que a Bíblia nos ensina não é isso. Ela nos ensina que ser seguidor de Cristo é tomar a sua cruz, é estar debaixo da cruz, imitar a Cristo no seu sofrimento e segui-lo. Isso de nossa parte não é um sofrimento que angaria méritos diante de Deus. Os méritos são todos de Cristo, mas é o nosso sacrifício de gratidão
pelo amor de Cristo Jesus. Na verdade, como cristãos, quando alguém se converte a Cristo, ele deixa de ser o próprio professor da sua vida, o dono da sua cabeça, e humildemente se torna aluno de Cristo. Isso é ser discípulo de Jesus. Nós perseveramos na fé estando debaixo da cruz. Discípulos de Jesus que estão debaixo da cruz ouvem a palavra de Deus e aguardam e a praticam. Ouvir, meditar, estudar, isso implica, obviamente, em ler a palavra de Deus, em orar, em ouvir a palavra de Deus. Tem uma ocasião de estudo bíblico? Ouça. Essa também, nesse momento, é uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nos cultos, na adoração na igreja com os irmãos, alguém está pregando a palavra de Deus, alguém está lendo a palavra de Deus. Estamos cantando hinos que anunciam o amor de Deus. Ouça, presta atenção e creia. E não fique só nisso. Pratique essa palavra de Deus. E a forma de praticar ela, ou o lugar de praticar, é indo ao encontro das necessidades do próximo, ajudando a ele em todas as suas necessidades, conforme for possível. Confessamos a Jesus assim em palavras, em ações, e sabendo que isso pode nos trazer, e muitas vezes traz transtornos. Na verdade, nós estamos em guerra, como diz Martinho Lutero, em guerra contra o diabo, que nos tenta, o mundo com suas filosofias vãs, com sua vaidade, com suas riquezas, né? E a própria carne pecaminosa que ainda se apega a nós, né? Estamos no mundo, mas na verdade não somos dele, já pertencemos a uma outra parte, a uma outra pátria, outro país. A pátria celeste é o nosso lugar pela fé em Cristo. Então, nós somos convidados a nos desapegarmos todos os dias do pecado, das imoralidades, da ganância, de todo o pecado que nos assedia, que nos cerca, que nos tenta. E somos convidados todos os dias a corrermos com perseverança a carreira que está proposta, olhando para a cruz de Jesus, que não se envergonhou da cruz e agora está à direita de Deus. Então não nos envergonhemos de Jesus, não nos envergonhemos de carregar a nossa cruz. Até o dia glorioso da vinda de Cristo, como ele diz no nosso texto também. Ele diz que, portanto, então o Filho do Homem, quando ele vier na glória do seu Pai com seus santos anjos, ele vai recolher para junto de si os que não voltaram contra ele, os que não o negaram, os que não o abandonaram, né? Mas também terá vergonha dessa pessoa que o abandonar. Tal pessoa será rejeitada. Não vamos jogar fora tão grandiosa salvação, irmãos. Vamos ficar firmes na fé em Cristo, deixando de lado toda incredulidade, grandes atos de vergonha ou de vícios. Abandonemos tudo isso. E mesmo que sendo tentados, fiquemos firmes até o final, até o dia que Cristo vier entre os seus santos anjos. Eu quero concluir esse breve estudo com a palavra de um hino conhecido por muitos. Eu leio ele, são 3 estrofes. Em Jesus amigo temos, isso o verdadeiro amigo, o grande amigo que deu a vida por nós, que nos convida a sermos os seus seguidores. É uma palavra muito consoladora também desse hino. Em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação? Leva ao coração ferido
tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor? Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração, nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Que palavra maravilhosa! Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por teu imenso amor por nós, porque tu não te envergonhaste, mas sofreste a morte de cruz por nós, derramando o teu santo sangue nesta cruz do Calvário. Muito obrigado por tal amor. Concede-nos crermos nos teus méritos todos os dias para o perdão de todos os nossos pecados e a certeza da vida eterna. Abençoa sempre o estudo, a meditação da tua palavra e torna-nos leais a ti mesmo, ó Cristo Jesus, até o fim. Oramos em teu nome. Amém. Muito obrigado por terem estado conosco em mais esta vez e até a próxima oportunidade.